Quiz da Previdência. Realização Maria Fernanda Mascaro, Advocacia. Gente, daqui 2 dias já é 2025. Dá para acreditar nisso, doutora? Boa tarde. Não me assusta assim, não. Boa tarde a todos. Deus. Acabou o ano. Senhor Jesus. E hoje nada melhor, né? Todo ano nós estamos sempre falando da retrospectiva aí, né, da Previdência. Vamos falar então da Previdência de 2024. Todo ano, graças a Deus, a gente está sempre falando, né, doutora? É bom, é bacana a gente fazer um resumão do que foi o ano, que passou, para a gente pensar como planejar o próximo ano, né? Doutora, revisão de vida toda, capítulo encerrado? Falamos bastante, hein? Falamos, né? E não começamos só esse ano, não, foram vindo, né? Então, né, o STF fez uma reviravolta lá, colocou um ponto final disso na chamada revisão da vida toda, um balde de água fria, né? Porque o, o ministro Alexandre de Moraes tinha julgado favorável, e eu lembro muito bem, antes da gente terminar a entrevista que a gente contou a decisão favorável, eu falei, calma, gente. Tem mais. Que pode ter mais, porque o INSS pode apresentar embargos, dito e feito. O INSS veio com embargos aí que eles conseguiram buscar numa ação direta de inconstitucionalidade anterior à revisão da vida toda, a 2110 e 2111, e por 7 votos a 4, o STF julgou contra. Ele decidiu em março, né, que as regras atuais da legislação previdenciária devem ser aplicadas estritamente, excluindo aquela possibilidade de optar pela regra mais vantajosa antiga, né? Então, anulou todas as expectativas que os segurados tinham de revisar a sua aposentadoria, de incluir todos os salários de contribuição, que é o tema da revisão da vida toda. Só pode ser incluído os salários de contribuição de julho de 1994 para frente, independente se você começou a trabalhar antes de 94 e tinha bons salários lá atrás. Isso prejudicou bastante. E, assim, foi um momento de reflexão muito grande para nós do direito previdenciário, dos futuros processos de revisões que nós pedimos sobre essas teses de repercussão geral, o que nós estamos vendo de vários julgamentos, quando chega em repercussão geral no Brasil todo, dessas teses de revisão, o STF bate o martelo sobre a questão do financeiro, de como isso vai afetar as finanças da Previdência Social. A reforma da Previdência já veio com esse foco de economia. E aí todas as decisões daquilo que a gente tenta revisar, de que não foi aplicado, interpretado a lei em prol do segurado, do aposentado, o STF vem e fala o quê? Promete defender as finanças públicas, defende o governo. Então, a gente fica agora com um novo olhar crítico para 2025, de como fazer as novas teses de revisões, aquilo que realmente dá para revisionar ou não, porque, de repente, a gente cria expectativas frustradas nos nossos aposentados, porque chega lá, tem uma decisão política de apoio às políticas públicas e não às políticas sociais. É isso que a gente tem visto acontecer lá em cima. Então, agora a gente está repensando como enfrentar quando nós nos deparamos por interpretações equivocadas do INSS, para tentar vencer o INSS lá nos tribunais, porque quando chega lá em cima, eles ganham. Falar o quê, né? Mudanças no como que é? Ateste-Med. Ateste-Med. O
que a doutora pode informar sobre isso? Então, isso foi um tema que a gente falou muitas e muitas vezes em entrevistas esse ano, Solange. Eu vou só fazer um resumão geral, porque como teve essa questão da pandemia, que daí ninguém pôde fazer perícia, e aí acumulou muitas perícias, e aí teve greves atrás de greves. O que o governo fez para tentar diminuir a fila de espera, porque às vezes a perícia estava virando o ano e não tinha acontecido de tanta gente esperando por perícia. Criou esse sistema do ateste médio. Você, na hora de fazer o requerimento do benefício por incapacidade, que depende de avaliação do perito que vai fazer a perícia, tirar essa exigência da perícia e o servidor que analisa o requerimento analisa o documento, o atestado particular do segurado. Então, o segurado, hoje em dia, tem que protocolar o pedido juntando o atestado médico lá no sistema do meu INSS. Tem que agora apresentar um atestado com requisitos. Tem que ter o nome completo, a doença com o CID, que é o Código Internacional da Doença, e o médico particular do segurado, ele tem que sugerir um tempo mínimo de afastamento, que aí você consegue ter esse auxílio aprovado sem a necessidade da perícia presencial. Isso aconteceu muito, muito e muito e muito em 2024. Desafogou muito as perícias que estavam todas travadas, reduziu o prazo de muitos grupos que estavam com muito tempo. Houve uma fixação de uns prazos por tipo de incapacidade, conforme a doença apresentada, análise sobre o tempo sugestivo do que o médico dava, se era compatível com tudo aquilo. Então, transferiu a responsabilidade. Não é o perito que agora dá o tempo, é o seu médico particular que sugere, e aí o servidor do INSS analisa isso sem passar pelo perito do INSS. Então, melhorou. Melhorou, mas assim, burocratizou para a pessoa que às vezes não tem seu médico. Não tem essa rede de atendimento do público. Lá no postinho não está conseguindo o atestado com todas essas informações, e aí demora. Então, se você não tem um atestado em mão, você não consegue o seu benefício pelo INSS. Então, reverteu. Registro biométrico. Novas exigências para a solicitação do LOAS, do BBC. Pode relembrar um pouquinho? Então, o BPC-LOAS é para aquelas pessoas com deficiência e os idosos acima de 65 anos, independente de ter pago a contribuição para o INSS, se provar a questão da vulnerabilidade social, a baixa renda. E aí são pessoas de um grupo de vulnerabilidade social, pessoas mais simples, mas o governo também, para funilar pôs um funil para isso, né? Para realmente só dar o benefício para quem precisa, começou a criar exigências. Primeiro criou a exigência do cadastro único, que tem que atualizar a cada 2 anos. Agora criou nesse ano o cadastro biométrico. O que é isso? Todos esses cidadãos, mesmo na sua simplicidade, têm que procurar fazer a sua biometria, seja pela Carteira Nacional de Identificação, que é o novo RG, ou seja, pelo título de eleitor com a biometria, ou com a Carteira Nacional de Habilitação. Mas quem de toda essa população tem habilitação? Então, burocratizou também este outro benefício, que agora virou um novo desafio da Previdência, fazer com que todos eles vão atualizar sua documentação conforme essa nova exigência da biometria. Conforme a doutora está falando, e você que nos acompanha sempre está passando um filme aqui de cada entrevista que nós fizemos. Alteração na data de pagamento dos atrasos do INSS. O que foi essa decisão? O STJ lá em cima também, né? Dando voto favorável ao INSS. Por quê? É assim, o INSS nega o benefício lá no INSS, na agência do INSS,
Isso porque ele faz a propaganda que a pessoa pode ir lá pedir o benefício sem advogado, né? Que é só apresentar os documentos que consegue. Não é isso que eles falam? Aí a pessoa, na sua simplicidade, não sabe o que tem que apresentar, leva o que acha que é certo. E aí leva a documentação incompleta. E o INSS nega, e aí realmente precisa procurar um advogado para entrar com esse processo judicial. E aí o advogado tem conhecimento do que precisa para conseguir o benefício e orienta a pessoa: olha, você precisa ir atrás desse papel, você precisa ir atrás desse documento. E você forma o processo com toda a documentação bem completa. Aí o INSS conseguiu lá no STJ dizendo que só tem que pagar o benefício desde a data que entrou com o processo e não com o requerimento administrativo, porque o INSS não tinha conhecimento daquela documentação. Mas o servidor do INSS também não orientou o segurado qual documentação precisava apresentar no requerimento. Quer dizer, ele conseguiu lá em cima uma decisão que ele diminui o tempo de pagamento dos atrasados que vai pagar para o segurado se ele entrar com o requerimento sem assistência e esse requerimento não tiver com a documentação completa. Resumindo, ele pede para você fazer tudo sozinho, mas a solução vai demorar para vir. É, né? É, né? Alteração na data de pagamento dos atrasados do Você já acabou de falar desses atrasados. Já falou. Agora disso. Outra coisa que veio é dos descontos não autorizados. Quanta gente não reclamou? Então. Você lembra? Dos benefícios que vinha com desconto. Fala assim, mas eu não fiz empréstimo nenhum. Monte de desconto que veio. Contribuição para associação que nunca ouviu falar. Foi feita uma auditoria e revelou um esquema lá dentro que afetou milhões de aposentados. Descontaram indevidamente nesse período que foi analisado 45 milhões diretamente dos direitos previdenciários das pessoas, indevidamente por um esquema. Metade dos casos que essa auditoria verificou viu que não tinha documentação nenhuma adequada para estar justificando esses descontos. Então, Teve demissão. isso é um alerta de uma necessidade maior de fiscalização do governo, quem está lá dentro, quem está lá mexendo com tudo isso, de que forma esses descontos devem ser autorizados ou não nos benefícios, porque afetou muita gente, deu muita margem para golpista aproveitar das pessoas simples. Então, a gente tem que ficar em alerta, pedir uma fiscalização cada vez maior para a gente não cair em golpes dessas pessoas malandras que tem por toda parte, né? Ô, doutor, antes de nós terminarmos, né, me veio lembrança, que eu sei que não tem nada a ver com a aposentadoria, o caso que nós tivemos recentemente em Bariri, também na APAE, né? Nós estamos falando de golpista, né? E também, se não tivesse acontecido aquele episódio da pessoa morrer, ia continuar com esses golpes, né? Então, eu falo assim, que dó, né? O nosso Brasil, nós estamos terminando aí 2024, vamos pedir a Deus para que acabe ou diminui muito isso, né, doutora, para terminar? Ai, Solange, a gente precisa fiscalizar mais os órgãos, acompanhar de perto, eleger pessoas melhores, para que a gente não dê margem para essas situações continuarem ocorrendo, né? Tudo depende de nós também, como a gente, como cidadão, exerce a cidadania. Não adianta a gente só ficar esperando. A gente tem que acompanhar, estar junto, reivindicar, buscar orientação e fiscalizar, porque é o nosso dinheiro indo para o ralo para coisa errada, né? Feliz ano, feliz 2025. Vamos esperar um 2025 cheio de novas realizações. Vamos esperar. A gente tem que acreditar num futuro melhor a cada dia. A gente não pode perder a esperança. Saber que a gente tem mais pessoas do bem ao nosso lado do que pessoas do mal. A gente tem que acreditar nas pessoas e confiar num destino muito mais próspero. Muito obrigada pela parceria, né? E eu acredito que em 2025 nós estaremos juntos para informar você tudo o que acontece aí, né?
ao decorrer da Previdência, ao decorrer aí do futuro trabalhista do nosso povo, tá? Obrigada, doutora. Ano que vem eu estou aqui, se Deus quiser. Se Deus quiser, estamos juntas. Quiz da Previdência. Realização Maria Fernanda Mascaro, Advocacia.